Jovem Pan Especial. Coronavírus. Bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Eu sou Lívia Fernanda e vamos juntos até às 5 horas. O ex-ministro da Saúde no governo de Michel Temer, Ricardo Barros, testou positivo para o coronavírus no Paraná. Ele conversou com a Jovem Pan para falar mais sobre a recuperação da Covid-19 e sobre os tratamentos que utilizou. Vamos acompanhar. Como é que o senhor está? O senhor ficou doente? Está com quais sintomas? Qual que é a situação para enfrentar a Covid-19? Bem, eu só tive tosse durante alguns dias e achei que era um refluxo, porque de fato eu tive um refluxo. Aí seguiram-se os dias, não tive febre, não tive nenhum outro tipo de desconforto. Então ficou exclusivamente na questão da tosse. Aí cheguei de uma viagem e acabei achando por bem fazer uma consulta médica. Fui ao médico, ele auscultou meu pulmão, pediu uma tomografia e aí achou que poderia realmente estar com algum início de sintomas de Covid. No outro dia saiu o meu teste positivo, fiquei 2 dias internado, tomando azitromicina, cloroquina e fui liberado, estou em casa, não tenho outro tipo de sintoma, só tenho essa tosse que também já praticamente está passando e espero que a minha sintomática seja essa, bem leve. De qualquer forma, estou cumprindo o protocolo integralmente da medicação para poder ver se daqui 4, 5 dias as próximas tomografias demonstrem já a estabilização do quadro para que eu possa retornar à atividade. Deputado, quem vai fazer a pergunta para o senhor agora é Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, deputado. Eu queria a opinião do senhor em relação à questão dessa discussão aí sobre isolamento radical ou não, se a gente deve começar a retomar atividades em algum momento com mais rigor, dado o risco de pandemia da fome junto com a questão da pandemia do vírus. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Bem, eu avaliei vários estudos, inclusive publicações que tratam dessas curvas. A curva do isolamento horizontal, ele trata de uma situação onde há o lockdown, que nós chamamos, né? Onde há uma extensão do período de contaminação. Então, partimos do princípio que só vai acabar a epidemia quando mais de 50% da população tiver anticorpos, ou seja, tiver sido infectada e tiver criado anticorpos. Se isso só acontece nesse momento, segurar muito a contaminação significa estender muito o período de epidemia. É essa questão que se discute aí. O isolamento horizontal, eu acho mais adequado, né? Desculpa, o vertical. Isolar só pessoas idosas com baixa imunidade e manter a vida normal. Por quê? Porque vocês viram aqui nas pesquisas do Brasil, 50% das pessoas não estão em isolamento. Então, o vírus está circulando de qualquer forma e há um sacrifício sendo feito pela sociedade que não está impedindo a circulação do vírus. Teoricamente, se nós fechássemos tudo por 14 dias, deveria acabar o vírus, né? Mas não aconteceu isso em lugar nenhum do mundo. Então, a teoria não se verificou e eu acho que está havendo talvez uma dificuldade da Organização Mundial de Saúde de perceber que a sua orientação não está correta. Não é possível que uma mesma orientação sirva para países que estão embaixo de neve e para países que estão num verão tropical, para países que estão na umidade amazônica ou países que estão na seca do Nordeste ou no Saara. Não é possível, não pode ser o mesmo tratamento. O vírus não se comporta da mesma maneira. Mas todo mundo ficou com medo de contrariar a regra geral, né? Então, mesmo no Brasil, são 5.600 municípios, cada prefeito tem autonomia
para decidir sobre saúde no seu município, e os que não têm, o governador tem, o que acontece aqui? Também não é possível que no Rio Grande do Sul a solução vai ser a mesma do semiárido e vai ser a mesma da Amazônia. Então, é preciso, sim, que cada um consiga entender, né, como funciona o vírus na sua cidade, qual é o nível de risco, e aí tomar uma decisão correta, adequada à sua realidade. Eu acredito que não podemos ter uma regra geral para tudo, e os estudos demonstram isso, né? Que quando você segura no lockdown, depois, quando solta a população, dá outro pico. Qual seria a lógica e por que se justificou tudo isso? Vamos aguardar, segurar a contaminação para quê? Para que desculpa, vamos segurar a contaminação para que o sistema de saúde se estruture, para que nós tenhamos a oportunidade de ter os respiradores, de ter os hospitais de campanha. Isto não vai acontecer. É o mundo inteiro querendo comprar as mesmas coisas ao mesmo tempo. Então, nós estamos atrasando a contaminação, sacrificando a economia e não vamos estar melhor preparados, porque simplesmente não se consegue comprar um respirador para trazer para o Brasil. Deputado, pergunta agora de Paulo Matias. Paulo. Deputado Ricardo, bom dia. Circulou na internet, há dias atrás, um vídeo do deputado Arthur Lira, do seu partido PP, num encontro com o presidente Bolsonaro. E a imprensa noticiou que o Arthur Lira teria recebido aí uma proposta do presidente Bolsonaro de assumir e poder indicar a presidência do FNDE. Para quem não sabe, o FNDE é a fundação que gere todo o sistema educacional no Brasil, com um orçamento superior a 50 bilhões de reais anuais. O deputado Arthur Lira, do partido do deputado Ricardo, está sendo acusado, está sendo julgado no STF por 2 processos em relação à corrupção e desvio de verba pública. O que eu gostaria de saber do senhor, deputado Ricardo, é o seguinte: você acha que isso existiu mesmo? É verdade? O presidente Bolsonaro fez esse convite para que o deputado Arthur indicasse a presidência do FNDE? E também se você identifica uma mudança de postura, de diálogo do presidente Bolsonaro em relação ao famoso centrão, que o seu partido faz parte. De fato, não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro chama os presidentes de partido e líderes para conversar. Já aconteceu várias vezes. O ministro Onyx várias vezes tentou fazer articulações que pudessem contemplar a participação de partidos no governo, mas nunca depois prospera. Chega na hora do presidente Bolsonaro decidir, ele não autoriza. Eu acredito que o presidente Bolsonaro não fará a divisão de cargos pelos partidos, porque ele disse agora, nessa entrevista última, quando rebateu as acusações do ministro Sérgio Moro, lamentavelmente, sai atirando, Lealdade é uma coisa que eu diria que é das virtudes a mais requerida, Então, fiquei muito triste com este episódio que está acontecendo, porque, afinal de contas, se o presidente já havia demitido esse Valeixo, ele mesmo publicamente, há quase um ano atrás. Aí o ministro Moro pediu para não o demitir, segurou, então agora demitiu. Muito bem. Deputado, o senhor então não confirma a indicação da presidência da FNDE ao deputado Arthur Lira, do seu partido? O senhor não confirma, isso não existiu então? Tenho essa informação, não confirmo, e só para lembrar, nesse discurso o presidente falou: não há corrupção no meu governo porque eu não distribuí os ministérios aos partidos. Acabou de repetir esse mesmo discurso. Então, não me parece que esse vai ser o caminho
do presidente Bolsonaro. Deputado, rapidamente para terminar, depois da saída do ministro Sérgio Moro na sexta-feira e toda essa repercussão nesse fim de semana, o senhor acha que há algum clima no Congresso para se falar em impeachment no meio dessa pandemia? Que análise política o senhor faz dessa situação, rapidamente, por gentileza? Olha, eu não acredito que nós vamos ter mais instabilidade política. Eu acho que nós já temos problemas suficientes para administrar para os brasileiros nesse momento. Não acho também que tenham sido graves as acusações feitas. Pelo contrário, né? Acho que quando o ministro Moro falou que era o ministro Alexandre que estava pedindo quebra de sigilo, ele já estava passando informações para o presidente que não devia passar, né? Então, isso é uma pena, né? Porque quando briga, começa essa confusão. Vamos tocar o Brasil para frente. O presidente Bolsonaro vai ter essa relação difícil com o Congresso todo o mandato. Ele não quer a velha política e eu acredito que ele vai se manter nessa linha. Claro, não vai deixar de conversar com os partidos, não vai deixar de conversar com as instituições, porque faz parte da democracia. Presidente Jair Bolsonaro avalia a separação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Após a demissão do ex-ministro Sérgio Moro na sexta-feira, o governo pode desmembrar o órgão para a criação de 2 pastas. Para falar do impacto da demissão e do futuro do Ministério, a Jovem Pan ouviu o promotor de Justiça em São Paulo, Roberto Oliviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor, essa questão da troca no Ministério da Justiça, nós analisamos e discutimos muito as condições que o ministro saiu do governo, pediu para sair. A grande questão é, o senhor acha que a pasta fica comprometida a partir de agora? O desmembramento seria uma solução para equilibrar um pouco as ações dos dois lados, tanto a segurança pública quanto a justiça? Veja bem, quando o Sérgio Moro foi convidado por Jair Bolsonaro para assumir justiça e segurança pública, a proposta foi de ser ele um superministro com carta branca para combater a corrupção, para combater a criminalidade violenta, para combater o crime organizado. Segurança e justiça são assuntos conexos. Sérgio Moro foi convidado para conduzir esses assuntos por todo o seu patrimônio moral, por todo o seu conhecimento, por toda sua experiência de 22 anos como magistrado, pela sua experiência na condução da Operação Lava Jato. E eu ouso dizer que é muito difícil encontrar alguém que reúna todos esses predicados no país. A sua saída deixa um vácuo, gera um abalo no combate à corrupção, é muito difícil substituir. Como ficamos diante dessa situação? Possivelmente o presidente vai cindir estas 2 pastas, sinaliza-se com a escolha de Jorge Oliveira para o Ministério da Justiça. Eu o conheci pessoalmente, trata-se de uma pessoa extremamente educada, cortês, inteligente, apesar de ser um homem que não se aproxima de Sérgio Moro. Quando falamos na sua representatividade como homem do combate à corrupção, Jorge, me parece, tem registro na Ordem dos Advogados há apenas 6 anos, atuou em poucos processos, e tivemos vultos no mundo jurídico, como Miguel Reale, como Rui Barbosa, como Márcio Tomás Bastos, Paulo Brossard, né? E no mundo da segurança pública, há uma grande responsabilidade para cuidar deste assunto que tem uma importância estratégica fundamental. Tudo depende da pessoa que for escolhida para conduzir estes temas espinhosos, né? E tudo depende da relação que vai se estabelecer com o presidente da República. É muito difícil conjecturar sobre qual vai ser o desempenho, porque isso está diretamente relacionado ao perfil das pessoas e o tipo de relação que vai se travar com o presidente. Agora, uma coisa para fechar esse comentário que se percebe nitidamente em relação à escolha que parece que vai se adotar. Já vemos aí, tudo indica que Ramagem vai para a Direção-Geral da Polícia Federal e Jorge Oliveira para o Ministério da Justiça. 2 pessoas sérias e honradas,
mas o que eu questiono é a escolha de amigos íntimos da família, né? A escolha de amigos íntimos da família não é um critério que se coaduna com aquilo que a Constituição traçou em 1988, quando, no rol de princípios da administração pública, afirma a impessoalidade, a moralidade e a legalidade. É bom lembrar os casos de Lula da Silva e Cristiane Brasil, que não puderam assumir cargos de ministro no país por conta de violação ao princípio da moralidade. Então, é bom que nós tenhamos clareza a respeito desses problemas. Procurador, quem faz a pergunta para o senhor é o nosso Paulo Matias. Diga, Paulo. Doutor, bom dia. A minha pergunta é exatamente sobre o que o senhor acabou de falar, né? O senhor acredita que há boas chances do Supremo Tribunal Federal barrar essas nomeações, visto que esse princípio, né, da impessoalidade, as relações que essas duas pessoas têm com a família Bolsonaro são amplas e conhecidas, né? E esses dois órgãos, tanto o Ministério da Justiça quanto a Polícia Federal, são responsáveis por investigações, sejam de deputados bolsonaristas e também sejam dos próprios filhos do presidente da República, né? O senhor acha que vai acontecer isso? Eu acredito que, em relação à escolha do diretor-geral da Polícia Federal, esse questionamento ele é mais tangível, né? E já há questionamentos concretamente apresentados. Isso vai depender do posicionamento que o Supremo vai ter concretamente em relação a isso. É muito difícil termos essa elucubração previamente. Isso está diretamente relacionado a quem será o relator deste tema e será sorteado. Em relação à escolha do ministro da Justiça, não há propriamente um assunto sob investigação. Agora, em relação ao diretor-geral da Polícia Federal, existe uma investigação grave, séria, que pende em relação a um dos filhos do presidente da República, que está sob a responsabilidade da Polícia Federal. Esse é um assunto sério e grave. Os jornais estampam aí, em primeira página, uma foto do filho do presidente ao lado deste delegado no último Réveillon do ano passado. Então, não deve pairar qualquer espécie de dúvida em relação a estas escolhas, né? Nós precisamos tomar decisões no campo da administração pública que sejam calcadas pela eficiência, pela absoluta moralidade, pela absoluta legalidade. Esses questionamentos, eles poderão ser feitos. Noticia-se que o presidente, ao longo do final de semana, fez sondagens em relação a isso. Parece que já deixou de sobreaviso o advogado-geral da União para já preparar uma defesa em relação a esses questionamentos e, como é óbvio e se percebe, pagou um preço político grande para escolher o delegado Ramagem. E noticia-se que esse delegado já teria sido o nome da sua preferência desde o início do seu mandato. E aí fica a pergunta, fica a dúvida que todos têm. Por que Valeixo foi retirado da Direção-Geral da Polícia Federal? Qual foi a falha que ele cometeu? Porque o que se noticia é que fez um ótimo trabalho. Recentemente, inclusive, um perigoso, um criminoso que era procurado há muito tempo pela polícia, foi preso na África. Valeixo fez um ótimo trabalho. Qual o motivo dele ter sido retirado da condução da Polícia Federal, que tem excepcional trabalho feito para a sociedade no Brasil? Quais os motivos que levam a isso, né? E aí você vê critérios de natureza subjetiva determinando escolhas. Isso não é atender ao interesse comum. E estes são os critérios que devem nortear as escolhas da administração pública. A Associação dos Delegados de Polícia Federal elaborou uma carta aberta ao presidente falando a respeito disso, né? Não deve haver ingerência em relação ao presidente, ao trabalho da Polícia Federal, uma instituição séria, de papel fundamental no combate à corrupção, e é inadmissível que isso aconteça. Então, eu afirmo sim, esse questionamento pode acontecer. Tenho certeza que o presidente está preocupado em relação a isso. Existem riscos em relação a esta escolha. Não é uma escolha absolutamente segura, né? E pode haver, sim, questionamento. Tivemos precedentes recentes. Eu aponto o caso do ex-presidente Lula e o caso de Cristiane Brasil,
que foi indicada para ser ministra do Trabalho, com 2 condenações pela Justiça do Trabalho, numa ação popular, e jamais tomou posse como ministra do Trabalho por violação ao princípio da moralidade. Lula também jamais tomou posse como ministro. Foram questionamentos feitos a indicações calcadas na violação do princípio da moralidade, violação ao princípio da impessoalidade. Esses não são elementos ficcionais, são elementos sérios, rigorosos, são nortes que se colocam na Constituição como parâmetros definidores das decisões para serem observados pela administração pública, e o presidente aí se inclui, né? Portanto, essa é uma situação que tem que ser observada pelo presidente da República. A FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, tem representado as concessionárias de carros no Brasil, principalmente dentro do quadro de pandemia. O presidente da federação, Alarico Assunção Júnior, conversou com a Jovem Pan. Vamos conferir. Qual que é a situação das concessionárias? Imagino que as vendas tenham despencado, né? Elas continuam abertas, aderiram à operação virtual pela internet, e quais têm sido os resultados aí nesses primeiros meses, nessas primeiras semanas de pandemia? Perfeito. Se você me permite voltar atrás um pouquinho para que dê sentido naturalmente os dias que estamos vivendo. Se nós considerarmos no passado, o ano de 2015 e 2016, o que eu chamo de ponte, tinham sido os piores anos da história de todo o setor automotivo. Vale dizer que saímos a nível de mercado doméstico, vendas no Brasil, de 3.700.000 automóveis e comerciais leves, caímos para 1.950.000. O que ocorreu agora com a pandemia? Se nós analisarmos o mês de março, que foi já fechado e totalmente concluído, nós tivemos o pior mês de março dos últimos 14 anos. Se nós voltarmos um pouquinho e considerarmos o trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós tivemos agora em 2020 o pior trimestre dos últimos 10 anos. O que ocorreu, e com o fechamento provavelmente, agora da quinta-feira do mês de abril, 90% de negócios que não foram realizados. E, porventura, os 10 foram de maneiras esporádicas e, basicamente, por internet, as vendas eletrônicas. Também com a gente, participando dessa nossa conversa com o presidente da FenaBrave, o Marcelo Matos, tem uma pergunta também. Olá, Matos. Olá, Alarico Assunção Júnior. Muito bom dia, presidente, por participar conosco aqui da programação da Jovem Pan. Sempre se fala que a cadeia automotiva é muito extensa, muito longa, e ficou muito nítido agora: as fábricas param, as concessionárias param, o setor de autopeças também, o transporte, inclusive, dos veículos, evidentemente. Todo o setor é muito compacto, ligado, interligado mesmo, e, evidentemente, isso ficou muito nítido agora nessa pandemia do coronavírus. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: mesmo após aí o retorno de uma normalidade, a questão da confiança do consumidor, muitos perdendo emprego, muitos estão com redução de salários e até dívidas contraídas ao longo dessa pandemia para a subsistência mesmo. Haveria uma demanda reprimida de consumo, ou o senhor imagina que esse ano é um ano, infelizmente, praticamente perdido? Marcelo, extremamente oportuna a sua pergunta. Vamos lá. Hoje ainda, a FenaBrave mantém, via suas associações de marca, 7.300 concessionários espalhados por 1.050 municípios em todo o nosso país. Agregado a isso, nós ainda mantemos 315 mil empregos diretos, o que vale dizer, sem menosprezo, 3 vezes mais do que todos os fabricantes instalados em planta brasileira. O que quer dizer com isso? A FenaBrave representou, no final do exercício de 2019, 5,12% de toda a geração de riqueza no Brasil, portanto, do PIB nacional. Nós temos, na crença, lamentavelmente, com muita tristeza, até porque no nosso segmento da distribuição automotiva você não tem uma horizontalização. Nós temos portes diferentes. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o pequeno, o médio e o grande concessionário.
E basicamente 90% desses portes de empresa é somado por pequenas e médias empresas. A falta de liquidez é tremenda. Eu mencionei, mal saímos de uma crise do ano de 15 e 16, perdemos volumes consideráveis, estávamos numa pequena recuperação. Após o segundo semestre de 17, na sequência, um ano de 2018 e 2019. Vamos ter um ano com uma baixa muito grande, até porque falta liquidez. Nós não temos giro das operações, fizemos e temos mantido ainda contatos com diversos governadores e prefeituras de cidades de porte maior, para que a atividade naturalmente venha operar com a criação de receita. O pior problema hoje, além da falta de liquidez no caixa dessas empresas, é não obtenção de crédito. O dinheiro não está chegando na ponta. Se um empresário vai tomar, o juro está acima do que é um juro de mercado e, consequentemente, as exigências de garantia também de forma muito difícil. Isso dificulta nós atravessarmos. É muito importante ressaltar, a Fenabrave não fez sequer nenhum pedido em benefício da sua atividade, do seu negócio, até porque não justificaria. O que nós queremos é um fôlego para manter essas empresas e, consequentemente, manter a empregabilidade. A queda será muito grande. Quanto mais dias, semanas passarem que as empresas não voltarem na sua totalidade de operação, e, mais uma vez, com toda a garantia e segurança possível no que se refere aos cuidados e às normas criadas pelas autoridades e vigilância sanitárias. Não há aglomeração de fluxo de pessoas nas concessionárias, mas é muito importante que venha abrir para que não tenhamos uma perda muito grande de concessionários que deixam de existir, consequentemente, uma queda de perda de emprego muito grande, Marcelo. Agora, depois da crise, é claro, vai ser um cenário bastante diferente, né, senhora Larico, até pelo poder de compra, né, as pessoas, como o Marcelo mencionou, né, possivelmente ainda haverá esse problema da falta de confiança, né, não vão estar tão dispostas a gastar como estavam antes da crise, né? E queria saber, por parte das concessionárias, quais devem ser as mudanças. O senhor acha que essa crise vai afetar, por exemplo, os preços dos veículos? Qual que é a tendência para depois da crise? Uma alta, uma queda e até lançamentos de novos modelos? Já há essa conversa com as montadoras? As marcas devem adiar, por exemplo, lançamentos de novos modelos? Os modelos que serão lançados agora em 2020 ficarem para 2021? Enfim, já há conversas nesse sentido. E em relação aos preços, como ficam? Ok, eu acho o seguinte, que é até contraditório. A meu ver, o mundo entrou em promoção. Nós ficamos menor, o mundo encurtou. O que vai ocorrer? Embora, lamentavelmente, tenha dificuldade também para as montadoras, e nós respeitamos, via os seus prestamistas, quem fornece peças e componentes para que os veículos possam ser naturalmente montados e fabricados, porém vai ter uma competitividade muito maior pela dificuldade. O nosso trabalho caseiro é estarmos com as concessionárias plenamente abertas, mais uma vez, com toda a garantia possível na preservação de vida e manutenção de emprego, com referência à saúde dos nossos colaboradores e principalmente dos nossos clientes. O comércio quer mudar o Dia das Mães para junho, tentando salvar as vendas, já que em maio ainda teremos quarentena. Já o governador de São Paulo, João Dória, propõe que a data seja comemorada em agosto. Para entender melhor esse dilema, a Jovem Pan conversou com o economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes. Fábio, por que o comércio, vocês preferem que a data seja em junho e por que o governador prefere que seja em agosto? E do que depende essa decisão? Um pedido por parte da Confederação Nacional do Comércio já foi feito? Está no aguardo de uma resposta? Bom, na realidade, a gente espera e gostaria que houvesse um adiamento no Dia das Mães esse ano. É bom lembrar que o Dia das Mães a gente costuma dizer, o Natal do primeiro semestre para o varejo, é uma data importantíssima. Só no ano passado, essa data movimentou quase 10 bilhões de reais em termos de venda, em termos de volume de vendas. E esse ano, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, é natural esperar uma queda bastante significativa. O comércio está fechado em boa parte do Brasil. Há também o isolamento social, que faz com que os consumidores não circulem nas lojas físicas do varejo. Então, a gente espera, assim como ocorreu na Páscoa, uma queda de mais de 30% caso a data seja mantida
nesse mês de maio, tradicionalmente no segundo domingo de maio. É bom lembrar que, ao contrário do Natal ou da Páscoa, o Dia das Mães não é considerado um feriado nacional. Portanto, as associações de varejo, muitas delas já se manifestaram em relação a esse desejo de mudar a data. O grande problema é articular todo esse grupo, né, de empresas e associações para que o Dia das Mães seja adiado. Acho pouco provável que isso ocorra, embora esse seja o nosso desejo, que o Dia das Mães está logo aí. A boa parte das empresas do varejo acabaram se estocando nos últimos meses, nas últimas semanas que antecederam a pandemia. Então, embora seja preferível que o Dia das Mães seja comemorado em junho, julho ou agosto, dificilmente isso vai ocorrer. O nosso temor agora é que haja seja descoordenada, né, as ações do varejo voltadas para o Dia das Mães. Então, acho que ficou muito em cima já para que a gente consiga alterar o Dia das Mães para um período mais favorável. Não que isso impeça a queda nas vendas, mas seguramente comemorar uma data tão importante num mês mais à frente faria com que as perdas no comércio fossem menores. Ô Fábio, mas como você disse, isso depende de alguma autorização das autoridades, não é um feriado, né? Por isso, talvez fosse mais fácil mudar, né? É uma comemoração que tradicionalmente é feita no segundo domingo de maio, mas isso depende de alguma autorização, de alguma autoridade, ou caso o comércio se mobilizasse, bastaria fazer uma campanha comercial, uma campanha de grande veiculação para que os consumidores comemorassem no segundo domingo de junho ou de julho, enfim, bastaria isso? Ou seria preciso também uma autorização formal, um pedido e uma aceitação por parte das autoridades? Não seria necessária uma autorização por parte das autoridades, porque, na realidade, o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, são datas estritamente comerciais. Elas se assemelham muito a Black Friday, né, no sentido da data escolhida. E a gente lembra que na Black Friday, recentemente, houve uma tentativa de se mudar a data de novembro para setembro, por exemplo. O que a dependência, na realidade, se refere a uma coordenação das associações do varejo no Brasil para que essa campanha comercial do Dia das Mães fosse celebrada em outra data. Acredito que, diante até da própria necessidade do varejo em fazer caixa nesse momento, dificilmente a gente vai conseguir alterar a data. Então, é muito mais uma coordenação do próprio varejo do que propriamente a autorização do governo federal para que o Dia das Mães seja celebrado em outra data. Isso não existe. O senhor falou que o ano passado 10 bilhões de reais foram vendidos nessa ocasião do Dia das Mães. Esse foi um bom número, foi um bom ano, o ano passado, para essas vendas. E agora, então, a associação espera, a Confederação Nacional do Comércio espera pelo menos 30% de queda, talvez mais, né? E o senhor falou muito bem falado sobre produtos que estão estocados. De qualquer forma, as vendas online devem seguir firmes nesse ano mesmo, nessa data? O que a gente percebe é um esforço do varejo para tentar abrir esse canal de vendas online. É bom lembrar que a maioria dos estabelecimentos comerciais não conta com esse tipo de canal, tradicionalmente. Então, é muito difícil você desenvolver um canal de venda online ou um serviço de delivery de uma hora para outra. Mas isso, de certa forma, está acontecendo. Por quê? Nas últimas 5 semanas, o varejo teve um prejuízo acumulado de 86 bilhões de reais por conta do fechamento de lojas, por conta do isolamento social. E o que a gente percebe é que, semana a semana, esse prejuízo vem diminuindo. A gente teve um prejuízo aí na terceira semana de abril de mais de 23 bilhões de reais, e na última semana esse prejuízo foi de cerca de 17 bilhões de reais. Há, sim, um esforço do varejo para tentar, não diria compensar, mas minimizar as perdas. Claramente isso aparece nos números que a gente tem levantado. E, enfim, a gente não pode atribuir só esse menor ritmo de perdas ao
o desenvolvimento de canais eletrônicos. Há, conforme a gente vê até na própria mídia, um certo afrouxamento do isolamento social. O Google, a plataforma do Google, revelou números bastante preocupantes nas últimas semanas, na medida em que, em meados de abril, por exemplo, percebeu-se um aumento no fluxo de consumidores próximos a estabelecimentos comerciais no Brasil, um aumento de até 29% naquele varejo considerado não essencial. Então, o que a gente está percebendo nesse momento é um movimento semanal de perdas ligeiramente menores, mas, de qualquer forma, no agregado do mês de abril, a gente caminha para um mês bastante negativo, assim como vai caminhar em maio, até que esse processo de isolamento social seja oficialmente relaxado e, principalmente, a partir do momento em que a gente constatar que os impactos negativos da Covid sobre a economia sejam menores daqui para frente. A gente ainda não sabe, em virtude do apagão estatístico das informações sobre o mercado de trabalho, qual foi o impacto da Covid-19 sobre o nível de emprego. Por que isso é importante? Porque o emprego é o combustível das vendas. Se a gente tem um aumento muito grande do desemprego, e uma redução da renda, o varejo acaba sentindo isso. Então, as datas comemorativas daqui até o final do ano, seguramente, por conta desse problema econômico, vão experimentar perdas significativas em relação aos períodos idênticos de 2019. Fábio, ainda falando sobre essa transformação digital das empresas, né, ou essa migração para o online, né, para a transformação de uma loja física em um e-commerce, ainda vale a pena fazer isso? Compensa para o lojista investir nesse tipo de tecnologia, em transformar uma loja que era só física em uma loja online? E como fazer isso, né? Imagino que haja um gasto grande envolvido também, né? Por um lado, ele vai acabar tendo uma outra fonte de receita, né? Vai conseguir ganhar dinheiro com as vendas feitas online, mas vai ter que desembolsar alguma coisa para isso, né? A criação de um site exige um dinheiro, né? Talvez a contratação de um programador, enfim, a tecnologia custa também. Como fazer essa conta para saber se vale a pena ou não? E ainda vale, porque a gente já tem, como você disse, o afrouxamento em alguns locais. Vale ainda a pena insistir nisso ou não? Eu acho que vale, até porque o varejo online, o e-commerce, ou o m-commerce, que é a venda através de dispositivos móveis, são tendências para os próximos anos. O que a pandemia provocou no varejo foi uma corrida para tentar acelerar esse processo, na medida em que a venda online, os serviços de delivery são, nesse momento, praticamente a única alternativa que o varejista tem para minimizar a perda nas vendas. Então, vale a pena investir, sim, porque essa é uma tendência para os próximos anos. Agora, a gente sabe que a realidade das empresas varia muito de uma empresa para outra. Existem empresas que não têm condições, nesse momento, sequer de pagar a folha de funcionário. Então, é um exercício bastante importante que cada empresa do comércio tem que fazer. Aquelas que têm condições financeiras de investir nesse canal, sem dúvida alguma, vale a pena executar esse tipo de gasto agora, porque mesmo passada a pandemia, a tendência é que o varejo eletrônico, né, as vendas através da internet, dos celulares, tablets, cresça nos próximos anos. A pandemia praticamente só fez acelerar esse processo como uma estratégia de sobrevivência das empresas. Seguimos conversando com o Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, o senhor conseguiria calcular quais setores podem se sair melhor agora nesse próximo Dia das Mães com a possível reabertura gradual, mas principalmente, quem sabe, pela venda online, chocolates, flores e talvez roupas, sapatos que são mais difíceis de acertar online podem acabar sofrendo um pouco mais? Eu acredito que aqueles estabelecimentos especializados na venda de bens de consumo não duráveis, estamos falando de alimentos, de cosméticos, até porque esses estabelecimentos estão abertos. No caso do varejo, da venda de produtos, de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, como vestuário, além de toda essa barreira, a implementação do varejo online de uma hora para outra, o varejista esbarra também no maior temor do consumidor em assumir dívidas nesse momento.
E a venda de produtos, bens de consumo duráveis, muitas vezes ela só é viabilizada via endividamento. E o que a gente percebe é que as famílias brasileiras, no momento de crise aguda, como nós estamos vivendo, acabam priorizando o consumo de bens essenciais, evitando o endividamento, porque ninguém sabe o amanhã do mercado de trabalho, como que a economia, do ponto de vista da geração de renda, vai sair dessa crise. Lembrando, inclusive, que a taxa de desemprego, que vinha caindo lentamente, mas vinha caindo nos últimos meses, a tendência é que ela cresça bastante nas próximas semanas. Portanto, crescendo a taxa de desemprego, historicamente, a gente percebe um maior temor do consumidor em assumir prestações nos próximos meses. Em relação a preços, Fábio, quais devem ser as mudanças? Os produtos devem ficar mais baratos, mais caros por causa da crise? Como é que deve ser esse Dia das Mães em relação a preços? Boa pergunta, Vitor. Na realidade, se a gente comparar o dólar nesse momento com o dólar no Dia das Mães passado, o que a gente percebe seria, na verdade, um encarecimento dos produtos por conta do impacto do dólar, principalmente em bens de consumo duráveis. Só que isso não deve ocorrer, não vai ser uma alta dos preços que vai afugentar o consumidor. Por quê? A economia passa por um momento de ausência de demanda, demanda muito fraca. A inflação oficial está crescendo abaixo de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente abordou aqui fatores muito importantes para a decisão de consumo: mercado de trabalho, condições de crédito, confiança do consumidor e preço. São esses 4 ingredientes que fazem a receita do comércio crescer. E, infelizmente, esses 4 ingredientes, vamos chamar assim, têm evoluído de forma bastante negativa por conta de todo o problema econômico. Inclusive, do ponto de vista de crédito, no ano passado, a gente teve um recorde na liberação de crédito para as famílias. Houve um crescimento real de mais de 11% na concessão de crédito para consumo de bens ou de serviços por parte das famílias. E o que a gente percebe nesse momento é que até os bancos estão muito receosos em liberar recursos para consumo, com medo da inadimplência. Nós seguimos nosso bate-papo aqui com o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio. Foi bem pertinente essa última pergunta realmente do Vitor Braun, sondando sobre os preços agora dos produtos nas vendas para o Dia das Mães. Tem uma pesquisa da economia que diz que com isolamento e renda menor, realmente o brasileiro tem consumido menos e focado no básico. Fábio, Braun comentou agora há pouco também sobre propaganda. Até junho, julho, ou quem sabe agosto, vai dar tempo de criar uma boa propaganda para deixar clara essa nova data, excepcionalmente esse ano, e deve ser todo um estilo de publicidade diferenciado esse ano também. Eu acho que vai ser muito pouco provável que a gente consiga estabelecer um movimento coordenado de transferência do Dia das Mães para um período mais apropriado. Na realidade, a propaganda, ela obviamente é bastante útil para informar o consumidor, especialmente em datas comemorativas. É bom lembrar que na Black Friday, que é um evento que cresceu muito no varejo nos últimos anos, a propaganda foi essencial. Só que ela tem um limite, né? A propaganda, ela não coloca dinheiro no bolso do consumidor. E o que a gente percebe nesse momento é um aumento do desemprego, o emprego informal, inclusive, que vinha sustentando a queda da taxa de desemprego nas últimas semanas, foi bastante afetada pela pandemia, a ponto do governo implementar um sistema, né, de saques, de recursos essenciais para que as famílias consigam fazer frente às suas necessidades básicas. Essa medida, aliás, foi muito bem-vinda, mas a gente sabe que vai faltar orçamento no final do mês. Boa parte dos trabalhadores formais também estão experimentando redução no salário mensal por conta também de outra MP que permitiu a negociação entre empregados e empregadores para se preservar o emprego. Então, cortes de 25%, 50%, até 70% na renda já estão sendo adotados para minimizar esse problema do desemprego. O grande problema é que mais à frente, passada a pandemia, ela vai passar seguramente em algumas semanas, cria-se
um problema econômico. A gente viu que o Brasil cresceu nos últimos 3 anos. Cresceu pouco, é verdade, mas cresceu. E a taxa de desemprego situava-se ainda acima de 11%, 11,5%. A tendência é que esse fator, que sem dúvida alguma é o mais importante para o consumo no Brasil e em outras partes do mundo, se agrave nas próximas semanas, na medida em que muitas empresas pequenas, micro e pequenas empresas, não têm fôlego para aguentar uma crise de 3 ou 4 meses. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes lançou uma cartilha sobre como reabrir estabelecimentos alimentícios. Para entender o conteúdo e como se daria esse processo através dos olhos dos membros da associação, conversamos com Paulo Somuti, presidente da Abracel. Paulo, o conteúdo dessa cartilha pode ser baixado gratuitamente e reúne dezenas de dicas sobre orientações para a equipe, para clientes também e adequações das instalações. Quais essas principais dicas? Bom, Adriano, primeiro eu queria destacar a importância dessas dicas e, mais ainda, que elas pudessem ser abraçadas pelo poder público. Ontem o prefeito de Nova York ele destacava uma coisa muito importante. Se não é possível saber exatamente quando reabriremos, é importantíssimo que saibamos como reabriremos. Então, a Abracel, após fazer pesquisas, a gente sabe que o consumidor está com medo, está receoso e ele precisa encontrar nos estabelecimentos um ambiente tão seguro quanto ele gostaria que tivesse. Lidar com bactérias, vírus, sempre foi uma especialidade do setor de bares e restaurantes, nós sempre lidamos muito bem com isso e a grande novidade é a relação do consumidor com outro consumidor, do consumidor com quem presta o serviço e entre aqueles que trabalham no estabelecimento. Então, a Abracel buscou informações na Anvisa, que é o nosso órgão nacional de vigilância sanitária, na OMS, para editar essa cartilha que traz as boas práticas. O principal ponto dela diz do afastamento entre essas pessoas. As mesas deverão permitir que as cadeiras ocupadas fiquem a uma distância de pelo menos 1 metro entre cada uma dessas pessoas. O ambiente não deve ter filas, o caixa deve respeitar um distanciamento para o pagamento. Esse pagamento deve ser prioritariamente com cartão de crédito para evitar o manuseio do dinheiro. A maquininha tem que estar coberta com vírus e ser permanentemente higienizada. Mesas e locais onde são tocados, como os talheres, um cuidado especial com a higienização. Perfeito. Paulo, o governo de São Paulo estipulou a quarentena pelo menos até o dia 10 de maio, é um domingo, e a reabertura parcial a partir do dia 11. A associação espera mesmo reabrir no dia 11, está trabalhando em cima dessa data e com essa esperança? E os bares vêm sofrendo mais do que os restaurantes, já que os restaurantes trabalham mais com comidas e puderam seguir adaptando seus serviços delivery? Olha, infelizmente o delivery, embora uma boa opção para alguns, ele não cumpre o papel de atender todo o setor, nem mesmo de restaurantes, porque o delivery sempre foi uma atividade complementar. 10, 15% do faturamento vem do delivery e isso não é suficiente para pagar os custos de manter aberto. Então, alguns restaurantes encontraram essa solução, mas a maioria não. E a mesma coisa, os bares, né, têm essa limitação. Alguns bares trabalham com delivery porque trabalham com cardápio mais flexível, mas em geral estamos todos fechados, com faturamento lá embaixo, sofrendo muitíssimo. A nossa preocupação com o governo de São Paulo, e temos sempre alertado, é o governo não definir o como será a reabertura. O governador Dória promete para o dia 8 dizer, falar mais sobre a reabertura, a gente vê coletivas todo dia, mas precisamos saber, por exemplo, como é que ele planeja o funcionamento de shoppings, como é que está prevista a questão do transporte público, que tipo de regramento nós vamos ter que seguir. Por exemplo, o governo fala que no dia 8 vai dar as regras, mas se dia 8 para uma abertura dia 11, seria impossível fazer ajustes como o que a gente imagina que terão que acontecer no serviço de self-service, comida aquilo. Então, o governo deveria se antecipar a essa data, definindo o como reabriremos, como será o funcionamento de shoppings, como será o de bares e restaurantes. Então, a partir daí é que a gente pode considerar uma boa reabertura. Porque senão acontece como aconteceu em 2 exemplos ruins. Nós tivemos em Goiás o governo querendo abrir
mas nos diz que os hospitais estão com 95% de ocupação e a curva ascendente. Vários restaurantes optaram por não abrir. Santa Catarina abriu nesse final de semana com a regra tão restritiva que o faturamento foi quase zero, em alguns lugares 10% do normal. Onde foi o erro? Previu-se o afastamento de 1,5 metro entre as pessoas, mas não somente entre mesas, entre pessoas na mesma mesa. Ou seja, praticamente uma pessoa ocupando 8 metros quadrados. Então, se o regramento não vier claro e capaz de conduzir a uma solução eficaz de segurança para o consumidor e de equilíbrio econômico, não adianta reabrir. Então, o como é fundamental. Precisa um tempo, né, para se adaptar a esse planejamento também. Essa semana a gente deve acompanhar, então, as novas coletivas organizadas pelo governador. Nós transmitimos ao vivo hoje, provavelmente a partir do 12:30. Vamos ver se ele traz, então, regras mais claras sobre essa reabertura. Agora, Paulo, o senhor falava sobre necessariamente as mesas de restaurantes e bares serem mais distanciadas a partir de agora. Isso significa menos números, menos mesas e também menos lucro? Perfeito. Em geral, os restaurantes e bares trabalham com a metade da sua oferta de mesas normais. Mas há uma possibilidade no Brasil que não houve fora daqui, na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. O nosso clima mais ameno permitirá, e é um pleito que temos apresentado a todas as prefeituras, que usemos as mesas no passeio, claro que observando o afastamento recomendado pela OMS, e assim a gente pode melhorar um pouquinho essa oferta e atender dentro dos padrões de segurança ao consumidor. Ô Paulo, e você falou aí sobre o caso de Santa Catarina, por exemplo, onde houve a reabertura, apesar dessa regra aí que vocês consideraram um pouco rígida demais, né, que praticamente inviabilizou a atividade, mas houve a reabertura. Em outras cidades, em outros estados, imagino que isso também já vem acontecendo. Como tem sido a procura? As pessoas têm procurado os bares e restaurantes ou ainda estão muito receosas e a procura ainda é muito baixa? Qual que é a situação? Pois varia muito da realidade local. Nos grandes centros, o medo é muito maior, né? A infecção aconteceu de maneira mais intensa. Então, por exemplo, lá em Florianópolis, a retomada foi muito ruim, 10% das pessoas frequentando do que era o movimento normal. Já nas cidades do interior, e onde a contaminação aconteceu de maneira mais suave ou nem aconteceu, há uma possibilidade de um retorno bem mais próximo do normal. Vamos aí dizer com 50% de que seria uma demanda pré-crise. Sr. Paulo, para a gente encerrar, como a grande novidade no momento é essa cartilha criada para ajudar a assessorar funcionários, clientes que frequentam bares e restaurantes, como acessar essa cartilha que está disponível online e como funciona a assistente virtual de nome Ava? Ela é especializada no setor. Bom, obrigado, Adriana, pela pergunta. No nosso site abrazel.com.br, lá você encontrará a cartilha, encontrará a Ava, que é um assistente de inteligência artificial preparada para responder muitas perguntas, não só com relação à reabertura, mas também informações de como obter crédito, como lidar com o cliente. Então, nós estamos fazendo um grande esforço para apoiar o setor de bares e restaurantes e o consumidor neste momento de retomada, com segurança, mas também com a certeza de que cuidar de empregos é tão importante quanto. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência. Jovem Pan.